Olá pessoal, tudo bem com vocês? Assim espero. Começando mais um Papo Reto com o professor Valdemir. E hoje eu tenho aqui um convidado que vai falar um pouquinho sobre os nossos celulares. O que está por trás, né? Como é que funciona e quais são também, né? Falar um pouquinho da segurança desse equipamento. Ele é um especialista no assunto, é uma pessoa que trabalha no ramo, não é simplesmente um estudioso do assunto, é uma pessoa que interage mesmo, que vai lá para o campo, que desenvolve, que faz com que a coisa aconteça. Então, meu amigo, se apresenta aí para nós, fique à vontade. Muito obrigado, professor. Para mim é uma honra estar aqui contigo, né? Me chamo Marco Garcia, mais conhecido como Garcia, aí no mercado, né? Não é Sargento Garcia, não, né? Não é Sargento Garcia, né? Não é Sargento Garcia, mas olha, aparece bastante BO no batalhão para resolver, bom, viu? Tá bom. Bom, eu sou engenheiro, né? Sou formado em automação, tecnólogo em automação industrial, sou formado em engenheiro de controle e automação. Trabalho na área de energia, olha que loucura, né? Fiz pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho e tenho um MBA em gestão comercial, tá? Eu trabalho na área de infraestrutura para instalação, né, de antenas e infraestrutura. Para isso funcionar. Exatamente. Para nossos celulares por funcionar, você... Essa é a sua atuação. Exato. Perfeito. Eu trabalho nessa área desde 2011, tá? Então tem um tempo, tem uma bagagem aí, né? Tem uns 14 anos aí trabalhando com essa área de telecomunicações, tá? Então a gente vai conversar, né, um pouquinho sobre o que tem de infraestrutura ali para poder... Então vamos começar pela infraestrutura, Marco. Bora. Vou te chamar de Marco ou de Garcia? Fica à vontade. Ou de Sargento? Não, Sargento não. Garcia, não. Garcia legal. Legal, Marco ou Garcia? Pode ser Garcia. Garcia, ótimo. Garcia, aqui é o elemento final. Exato. Óbvio, né? Então eu gostaria que você falasse para nós que para esse celular, né, na hora que nós estamos interagindo, mandando mensagem, telefonando, o que está por trás? Tá, o que vem? Mas eu vou te pedir para você dividir em duas partes, tá ok? Lá no computador a gente tem o hardware e o software, o que é estrutural, as antenas e por aí vai. Diga aí para nós, legal, por favor. Vamos lá. Bom, é sabido que o aumento da quantidade de telefonia, de celular, né? Ele foi, assim, exponencial nos últimos anos, né? Tem pessoas que têm 3, 4 celulares, né? Exatamente, né? E essa infraestrutura que tem por trás, ela exige uma série de peças, de partes, né? Então, as pessoas passam na rua, toda hora você vê isso, mas não é perceptível porque... É perceptível para quem trabalha, né? Eu vou indo na estrada contando as antenas, né? Bom, passei por 15 antenas, né? Então, nós vamos fazendo esse tipo de movimento. Mas para quem não trabalha no ramo, às vezes nem percebe, mas com certeza já visualizou uma antena de celular, né? Então, a infraestrutura de um site, nós chamamos de site esse local, tá? Ele tem um terreno, a operadora, né, ou a empresa que está fazendo aquela operação de instalação da infraestrutura, eles estudam sobre a densidade de sinal, então quantas pessoas passam por aquela antena para saber qual a tecnologia que vai aplicar. Então tem todo esse passo, tá? Perfeito. Então tem a antena, a estrutura física, né, aquela parte de ferro, de aço. Em cima das antenas vão as próprias antenas. As próprias... nós chamamos de ondas micro-ondas ali, né? Então vai BBU, RRU, né? São os equipamentos que vão lá, né? Vamos falando tecnicamente, mas assim, são as antenas. Entendi, são as antenas. Nós vamos chamar de antena, né? Então, vão as antenas lá para emitir esse sinal. Embaixo da antena, né? Ele tem um equipamento de energia, que daí é onde é minha especialidade, tá? E depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre como a energia... Ela é importantíssimo para o espaço, é vital, é o coração do negócio, né? A gente sabe que para funcionar qualquer equipamento, ele tem que estar ligado na energia, né? Então, ele é vital e tem uns detalhes ali que dá um incremento sobre isso, tá? Perfeito. E tem toda a infraestrutura ali em relação à fundação, aí a parte civil do terreno, né? Para escolher isso daí. Então, basicamente, um painel de energia com equipamento de telecomunicações interno, né? A antena, estrutura física, ferro e as antenas que emitem o sinal para o celular. Essa é uma infraestrutura de rede para acesso móvel, né? Que seria o celular. Perfeito. Para acesso de casa, né? Aquele acesso que não é móvel, né? É internet fixa ali, né? Aí o pessoal passa fibra no poste, que é mais
mais corriqueiro da gente ter informações sobre isso, porque o profissional vai até a sua casa, puxa, traz um fio do poste. Mais visível, é mais visível, né? Instala na sua internet de casa. Aí nós temos a antena, nós temos esse conjunto lá, né? Um armário lá. E ali ele é conectado a qual ponto? Saindo ali da antena, para onde ele vai? Para onde vai esse sinal? Tá, ótimo. Posso falar um pouquinho sobre a geração? Que eu acho que a geração de sinal, ele começa a entender um pouquinho como é que funciona e para onde vai esse sinal, né? Perfeito. Hoje nós estamos falando de 5G, né? O famoso 5G, né? Mas se nós formos pensar, lá atrás, vinha no 2G, ainda tem alguma coisinha no interior, por aí afora, que você tem pouco sinal. E daí eu vou começar a explicar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, assim, quando nós tínhamos a tecnologia 2G, ela estava preparada para fazer ligações, né, e enviar SMS. Então, é aquele celular antigo. Antigo, né? Lá. Aquele tijolão. O famoso. O PT550, Nokia, eu me lembro. Lá. Então, a infraestrutura para esse tipo de celular, começado lá atrás, né, ela exige uma demanda menor de energia, né? Poucas pessoas naquela época tinham celulares, então a densidade era menor, né, de sinal. Então, nesse aspecto físico, quando você faz uma ligação e ele sai do seu celular, vai até a antena. Perfeito. Né? Busca o caminho da pessoa que tem que chegar, né? E volta aquela onda para o seu celular para fazer o final da comunicação, óbvio. Então, é uma ligação. Transmissor e receptor. Exatamente. É como se eu esticasse um fio até o seu celular e ligasse aquele fone no seu microfone e vice-versa para a gente conversar. Então, a transmissão, ela funciona de um modo bem simples, né? Dessa forma. E aí veio a questão do avanço da tecnologia. Por que avança a telecom, né? É engraçado porque tudo que você faz em relação à tecnologia industrial ou pessoal ali para a população, ela tem que ter uma geração de telecomunicações compatível para que funcione, tá? Nós fomos para o 3G. O 3G é quando colocou a internet no bolso. Você colocou a internet no celular ali. Legal, né? Ficou bacana. Então você saiu de dados e SMS, né? O SMS e voz, né? Para colocar a internet no celular, propriamente dito. Então ali, o que você tinha? Você tinha uma página simples, você acessava poucos páginas de internet e limitada a internet, tá? No 3G já tinha aplicativos? Não. Para poder colocar o aplicativo, entrou o 4G. Entendi. Então, essa relação... É uma evolução, né? Exatamente. Você vai evoluindo e à medida que você vai evoluindo, você vai precisar de mais energia, de mais pontos de transmissão e tal. Mais antenas e tudo por aí. Perfeito. Eu entendi essa parte da evolução, mas eu gostaria que você voltasse um pouquinho atrás. Na minha pergunta, você falou, eu liguei, acionou a antena ali tem um armário que tem um equipamento de telecom. Aí esse telecom, para onde que ele vai? Ele vai através de fibra, através de uma central? Como é que é? Essa parte para onde esse sinal tá aí, ele está caminhando? Eu entendi a parte da tecnologia, mas eu gostaria de entender um pouquinho mais essa parte física do negócio. Legal. Você tem toda a infraestrutura montada, né? Então, como você colocou a torre, o painel de energia alimentando as antenas, né? Há uma interação quando você faz uma ligação, quando você emite um sinal. Então, assim, o seu próprio celular tem uma frequência que busca a frequência da antena ali, né? E ele faz essa interação entre equipamentos. Então, é esse o sinal quando a gente fala de rede móvel. Quando a gente fala de rede fixa, e daí você tem a ponta da rede fixa ali, que antigamente era o cabo de internet metálico, par metálico mesmo, né? Ali, aquele... Isso bem antigamente, né? Depois veio a questão do RJ45, que são os cabos Ethernet ali, né? E agora a fibra. Né? Então, assim, para internet fixa, você tem esse tipo de relação com a internet. Para móvel, aí realmente é sinal de transmissão, né? Então, é como se fosse, cara, um sinal de micro-ondas ali. Você coloca um alimento, né? E ele tem uma radiação sobre o alimento e esquenta. Então, mais ou menos seria isso daí. Você coloca o celular
para ter esse tipo de interação com as antenas, tá? Então ela que vai fazer o link aí do negócio. Exato. Né? Perfeito. Hoje, né, voltando ali nas gerações, se nós formos olhar o 4G para cima, o 4G foi quando permitiu a entrada dos aplicativos. Para você ter um Uber, para você ter um iFood, né, esse tipo enfim, de aplicativo, né, para você utilizar, você tem que ter a tecnologia de 4G ali para poder fazer esse tipo de transmissão. Então, se você for pensar nisso, o seu celular hoje, ele está em interação com a antena praticamente 100% ali. Entendi. Sabe o localizador? O tempo todo, o localizador ali, quando você vai passando, o seu próprio localizador já vai passando pelas antenas. Ele vai conversando com as antenas. Exatamente. Um bom exemplo disso é o Waze. Né? Então, assim, ele vai mapeando o caminho, então ele vai olhando as antenas do caminho e vai te trazendo em tempo real o que está acontecendo, porque você vai pulando de antena e aquilo vai te trazendo dados. Né? Olha que interessante, né? Você falou que nós começamos lá no 2G, passamos por 3G, 4G, 5G. Isso são tecnologias. Certo. São tecnologias que vai avançando, né? E o que nós temos agora, por exemplo? O que tem de novidade? O que está para explodir? O que está para estourar? Legal. A nível de tecnologia. Eu estive na MWC, que é uma feira em Barcelona, em 2023 eu estive nessa feira, onde já estavam falando sobre o 6G. 6G? 6G. Lá eles já estavam trabalhando já com esse nível de tecnologia. Falar de telecom de 4G, 5G e, né, olhando para o 6G, o que manda é o tempo de resposta com que aquilo chega no seu celular. Seria mais ou menos você pensar assim, uma coisa mais lenta, uma coisa mais rápida e uma coisa ultra rápido, né? Se eu fosse falar em termos de número, nós estamos falando assim de 30 milissegundos para 60 milissegundos é o 4G. De 15 para 30 seria o 5G. Você cai para metade e menos, né? Se você tiver uma boa eficiência de local de instalação. É 1 segundo dividido por 1000, né? Exatamente. Tem que lembrar não dá nem tempo de piscar. Não dá tempo. Então você pega esse que não dá tempo de piscar, divide por 1000 e pega 30 partes aí. Exatamente. O exemplo disso, vamos voltar ali no Waze, né? Que é um exemplo fácil. Tem que ser rápido essa transmissão. Porque a entrada, né? Você tá olhando ali. Se ele demorar muito para atualizar, já passou a entrada que você tem que passar. Tanto que quando nós estamos viajando nos interior por aí, você erra direto porque ele demora a dar aquela informação. A atualização que você vai... Exatamente. Por quê? Porque você teve um baixo sinal. Olha que interessante, né? O aplicativo. Não, às vezes é a demanda de sinal que abaixa, a resposta demora a chegar. Né? A atualização ali, exatamente. Né? Recalculando. Exato. E o 6G fala em 1 milissegundo de resposta. Nossa. Então, assim, vai ser uma coisa magnífica. Óbvio, né, que tá bastante teste, ainda tá... a intenção é que 2030, 2031 a gente começa a partir para essa... A velocidade... Aí vai ser extremamente importante para o carro autônomo, por exemplo, para as tecnologias que você vai utilizar. Então você precisa de um posicionamento, né? Um gel, né? O GPS, o geoposicionamento lá o mais preciso possível, né? Porque aí você tem, né, o carro autônomo, por exemplo, e também na área fabril também, a logística também é extremamente importante. O 5G, ele é importante para nós, porque vai aumentar a velocidade, então você vai conseguir uma transmissão mais confortável, mas ele veio visando, lembra daquela época da indústria 4.0, houve a revolução industrial? Está acontecendo agora a revolução tecnológica, né? Então a indústria precisa desse sinal, né? Depois a indústria vai se adequar. Exatamente. Eu diria para você que a indústria está um passo à frente, principalmente o campo. Né? Você pega aí colheitadeiras que tem caminhões autônomos que vão os dois sem motorista, caminhando e fazendo aquela colheita. Só que a transmissão de dados tem que ser muito boa.
Porque uma que os dois têm que andar em paralelo, né? Exato. Se tiver uma diferença de sinal ali, um fica para trás ou para frente, sei lá. Exatamente. Ou toma outro caminho. Bom, preocupante se tomar outro caminho, né? É verdade, faz sentido. Mas assim, se você vislumbrar esse lado do campo, ele é aquela questão da falta de GPS. Muito se falou um pouquinho atrás ali, com medo da gente perder o GPS, e realmente é isso. Então, assim, ele tem uma transmissão, a colheitadeira funciona através do GPS dentro da fazenda da pessoa, né? Dentro daquela parte de plantação, e funciona com esses dados não só monitorando, né, e fazendo aquele caminho, mas também com os dados de da coleta das colheitas. Então, assim, em tempo real, o cara sabe quanto que ele está fazendo de coleta ali, quanto que o caminhão já encheu, quanto que aquilo foi pro silo, dependendo da tecnologia do campo, que o campo, cara... Assim, nós falamos muito de tecnologia na cidade, mas o campo está muito avançado, tá? Dependendo da tecnologia que o cara tem, ele até sabe já em tempo real quantos grãos maduros ou quantos grãos exatamente ruins. Então ali ele já consegue fazer na colheita ele já faz essa métrica. Aí, obviamente, é tecnologia, né? Exato. Obviamente é tecnologia. E se você não tem, imagina que naquele momento deu um delay de sinal. Aí você perde, né? Vamos supor que ele perde ali, sei lá, 10 minutos. Vai depender também da vazão, né? Depende da vazão, da quantidade de produto que está passando através de um duto, né? Por exemplo. Com certeza. E se perder 10 minutos, com certeza a sua informação já perdeu o resultado esperado, né? Então, o 5G, ele veio para... mais voltado para a indústria. Aí você falou, deu um exemplo magnífico, que é o carro autônomo, né? Imagina você sentar um carro autônomo, né, 100% ali, e por uma falta de infraestrutura de sinal, o carro perde o sinal, ele tinha que virar à direita e vai reto, enfim. Né? Quer dizer, aí no campo das imaginações, aí exato, vai longe. Exato. E é legal também pensarmos no 6G. Hoje o 5G já está com um avanço no Brasil um pouquinho mais lento, né? Um pouquinho mais atrasado, enfim, por razões, né? Comerciais também. Comerciais e por razões de que a tecnologia, eles estão hoje nas grandes do mundo, né? Que é China e Estados Unidos, né? Eles que produz, né? A tecnologia, que desenvolve a tecnologia, né? Então, claro que nasce lá primeiro para depois vir para cá com mais eficiência. E aí, o 5G, ele já está permitindo fazer aquelas cirurgias à distância. Puxa vida. E o 6G vem para selar isso. Então, assim, existe um médico especialista no Japão. Especialista em fazer uma cirurgia que só ele executa aquelas... Isso tem. E antigamente você tinha que pegar um avião, ir para o Japão, né? Gastar uma fortuna né? E fazer a cirurgia com o médico lá. E hoje, com o 5G e o 6G, eles já estão fazendo essa cirurgia à distância. Puxa vida. Então, o médico está de um lado, né, do Japão, né, tem todo um equipamento, um aparato, né, enfim... As outras pessoas ao entorno não estão excluídas disso, né? Mas o robô é o elo principal entre o médico e você que está deitado ali para fazer. E ele faz essa cirurgia à distância na pessoa. Então, cara, é fantástico. É fantástico. Você está falando do 6G, mas nós temos também o Starlink também. Starlink, legal. E já é uma outra tecnologia? Como é que entra... Porque o Starlink depende do satélite, né? Como funciona o Starlink? Eu acho que essa é a pergunta. Legal, vamos lá. A tecnologia de gerações é igual para todos. Né? Isso seria como se você tivesse um computador e lá dentro tem que ter uma placa-mãe. Independente de qual que é a marca, tem que ter a placa-mãe. Então, ela que vai processar ali as informações. Independente da marca do celular, você vai ligar, mandar o WhatsApp. Então, essa tecnologia ela é fundada para todos. O que muda é as características de envio de sinal. Então, assim, hoje você tem uma transmissão de torre, né? Então, a torre, ela está próxima aqui de nós, né? Você faz uma ligação, a torre vai e transmite aquela ligação conforme a gente já conversou há um tempinho atrás aqui. E daí, o Starlink seria a torre satélite. Então, seu sinal viaja. E você não precisa das torres ali, né? Não, você teria Starlink. Ela é eficiente, ela é promissora. Eficiente, eu acho que é uma palavra...
que tem que ser estudada com mais carinho quando se fala de Starlink. Por quê? A Starlink ela funciona muito bem num campo aberto, no deserto, porque você não tem radiações e você não tem interferências, né? Se você pegar a Starlink e for aqui na Paulista, provavelmente você vai ter um péssimo sinal. Né? No metrô, por exemplo? Não funcionaria. Não funcionaria. No metrô não funcionaria. Porque você é uma gaiola de Faraday lá, né? Exatamente, não funcionaria. Então, assim, mas mesmo dentro de prédios comerciais, hoje já não teria um funcionamento. Então, ele funcionaria muito bem se não tivesse barreiras. Exatamente. A barreira que vai, né? Exatamente. Vai criar isolar o sinal, né? E ainda não consegue atingir uma quantidade de pessoas relativas. Então, assim, por quê? Porque, enfim, tá um sinal muito distante, então ele fica mais disperso, vamos dizer assim, né? Óbvio, né? Mais distante do que a torre ali, né? E se você começar a colocar muitas pessoas naquele sinal, teria que ter mais satélites. Então, assim, existe também a questão do investimento em satélite, né? Então, nós estamos falando, assim, que não é barato. Não é igual uma torre. Não imagino, mas deve ser bem mais caro. Caríssimo, né? Com certeza. Uhum. Mas essa tecnologia, ela já existia. O GlobalSat lá é os celulares via satélite, né? Exato. Então, na realidade, o que está fazendo é melhorando essa conectividade. Exato, exatamente. Assim, vai chegar uma hora que isso vai virar uma realidade. Assim... Não sou especialista nessa parte né, da transmissão e recepção. Exatamente, da questão do satélite, mas vislumbrando o quanto está sendo investido, né, e ouvindo no mercado ali murmurinhos de problemas que nós temos, né, que a gente até pode falar em relação às torres, em relação à infraestrutura, né? É o caminho, tá? É o caminho. Então, eu entendo, Bom, olhando agora com a minha experiência no mercado, eu entendo que esses satélites eles vão mandar para algumas centrais, e algumas centrais vão fazer algumas distribuições. Como se você na sua casa tivesse... Entendi. Colocar uma antena para captar o sinal do satélite, por exemplo, e sair... Exato, e ter repetidores. É como na sua casa você colocar na sua sala, uma casa grande, imagina, né? Você coloca na sua sala, chega lá a internet e você coloca repetidor. Um modem e coloca um repetidor. Repetidor na cozinha, repetidor no quarto, né? Para amplificar esse sinal. Então existe essa possibilidade, mas ainda... Existe e ela hoje já é real com as antenas físicas, tá? Se você pega, por exemplo, hospital, estádio, né? Existe repetidores shopping, existe repetidor dentro, que daí é uma área que a gente chama de DAS e SLS. São áreas de pequenos equipamentos que vão em poste. Todo mundo já passou por isso também, viu as caixas do poste, né? Eu não imagino o que mas esse movimento já existe com as antenas. Agora, o que eu acredito que ele tem que evoluir para o satélite fazer essa repetição. Conseguir propagar o sinal, né? Exato, exato. Tá. Mas você acha que vai caminhar mais para o 6G ou mais para Starlink? O que você acha aqui? Os dois paralelamente? Os dois, porque assim, a Starlink, ela é possuidora da tecnologia 6G, então assim, o que ela tem que fazer? A 6G é dela, então. Não é que ela é dela. Ela desenvolveu, correu atrás. Na verdade, o 6G, ele é propagado por várias empresas, né? Então assim, se você olhar as gerações ali, seria a questão do... Vou dar um exemplo do Android. Né? Várias marcas, né? Mas todas trabalhando com Android. Tá? Então, o Android é o 6G. Então, assim, a Starlink, a antena da X, B, C, né? Essas antenas, elas possuem todo Android. E Starlink também possui Android. O que vai competir entre elas é a questão da latência do sinal, né? A capacidade que ela vai ter de emitir o sinal, tá? Então, latência, se troque em miúdos para nós aqui. O que seria latência? Legal. A latência imagina que nós temos... Eu acabei de explicar um pouquinho para você aqui em relação ao tempo. Perfeito. Que isso vai, né? Imagina que você está numa via. Vamos imaginar assim, com um carro, 5 pistas, né? E nessa via ela tem 10 faróis. Sei lá, em 100 quilômetros, 10 faróis. E daí o farol demora 1 minuto para abrir. Né? Então você vai rodar 100 quilômetros, né? E parar 1 minuto em cada farol. Então você perde esse tempo de partida.
Tá? Então, o carro para, até ele arrancar, ele sai isso daí, né? Então, você vai para uma próxima tecnologia, daí você vai para o 5G. Tá. Vamos colocar o 5G. Saiu do 4G e foi para o 5G. O tempo são a mesma via, os mesmos 100 km, os mesmos 10 faróis. Só que esse farol, ao invés de ele abrir com 1 minuto, ele abre com 10 segundos. Tá. Então, ele parte mais Você rápido. vai ter uma fluidez maior. Exatamente. Você vai conseguir... Exatamente. Tá, entendi. Então, assim, a capacidade da infraestrutura que ou a antena ou a Starlink vai emitir esse som, esse sinal, tá? É sobre a latência que nós estamos falando. Então, o 5G, por exemplo, ele não é mais eficiente em buscar. O 4G ele vai mais longe no celular. Você consegue um sinal do 4G mais longe da antena do que o 5G. Tanto é que às vezes você olha no celular, o 4G está funcionando e o 5G não está funcionando. Exatamente. Tá. Porque ele é um espaço mais curto, né? Com uma latência melhor. Então, assim, ele consegue te entregar mais com uma velocidade mais rápida, só que você tem que encurtar o espaço. Então necessariamente você vai precisar de mais antenas. Exato. Porque se você, por exemplo, hoje, vamos pensar assim, a distância... Qual é a distância média, de uma antena para outra? Varia muito do equipamento assim, que está instalado. Entre uma e outra, 10 km. Um exemplo. Sim, 10 km em cada uma. A 5G, isso daí não atenderia. Exato, eu teria, a cada 5 km, eu teria que ter uma antena. Exatamente, isso? Perfeito. É isso que vai determinar, porque ela é mais rápido, porém, sei lá, percurso que vai fazer é menor. Exatamente. Tá, entendi. Ela, é como se ela perdesse força ao longo, isso, né? Entendi. Então, assim, até esse certo ponto aqui, ele vai atender com um 5G. Daqui para frente vira 4G um sinal, porque ela perde força ali. Então, a antena do 4G atende mais longe. Tá. Eu tenho observado que as antenas são sendo instaladas, mas em lugares mais, assim, na estrada, mas aqui nos grandes centros, particularmente eu não tenho observado assim um incremento de torres. Eu que não estou tendo a visão devido ao 5G, ou de fato nós somos carentes de antenas, de conectividade, para que melhora a nossa conexão. É uma excelente pergunta, e aí eu vou começar a falar assim para você. Nós não temos terreno, né? Porque isso é um grande problema, né? Nós não temos mais isso é um grande problema. As grandes cidades, o pequenininho terreno que está sobre um prédio, né? Hoje a exploração imobiliária é muito grande e precisa, né? Então, e de fato, você, por exemplo, vou adquirir um terreno para colocar uma antena, né? É mais rentável você colocar um predinho ali, né? E vender ou fazer uma locação do que colocar uma antena, né? Mas de fato, e onde eu vou falar para você, começa a olhar os topos dos prédios. Sim. Então, assim, aonde não tem antena, com certeza um topo de um prédio, de um comércio, vai ter as antenas em cima deles. Tá. Nós chamamos de rooftop. Tá. Né? Então, são instalações rooftop. Greenfield são painéis que vão em terreno. Tá. Né? Rooftop são painéis e antenas, né, que vão em cima de prédio. Então, o aumento das instalações em rooftop, principalmente aqui na capital de São Paulo, foi assim absurdo em relação... Para atender o 5G. Para atender o 5G, em relação ao 5G. Uma vez que nós, voltando lá no meu exemplo, era em 10 em 10 km, nós temos que ter em 5 em 5 km. Exatamente. Metade. Então, onde eu tinha 2 antenas, eu vou ter que ter uma antena no meio ali para fazer essa conectividade. Lembrando que, por exemplo, você pega... É muito simples falando aqui, né? Simples. Nossa, fácil demais. Coloca a antena ali. Coloca em cima do prédio lá. Coloca a antena lá. É fácil falar e, assim, na hora da execução, realmente é uma coisa, assim, uma loucura. Eu tive a oportunidade de participar de algumas, né? Tá. E quando nós estamos falando da parte da infraestrutura da antena, o próprio prédio ele já vira uma estrutura de antena, né? Óbvio, porque ele vai lá em cima, no arranha-céu. Então, você vai colocar os mastros e posicionar elas. Agora, o gabinete de energia, ele tem que subir com um guindaste. Tá. A maioria das vezes. Ou guindaste, ou você desmonta todo ele na parte de baixo e coloca dentro do elevador. A logística ali
Exato. E o elevador, ele é muito legal, porque ele vai... vamos imaginar um apartamento, né, um prédio de 15 andares, ele vai até o 15º andar. Do 15º andar pro rooftop, você sobe mais 2 lances de escada. E daí o cara lembrou de construir a escada que passa mal e mal uma pessoa. Quem dirá os equipamentos, né? Então, assim... É um desafio. É um desafio, é um desafio. Nós tivemos... Aqui na cidade de São Paulo, um desafio com os órgãos públicos, porque tem que fechar a via. Tá. Né? Então, você tem que... É uma data específica, porque tem que fechar a via. Então, geralmente, em grandes vias, né? Ou em vias mais pro lado do centro, né? Você pede um acesso ao órgão público, ele define aquele dia para você fechar e define a quantidade de horas que você pode passar. Então, assim, ó, das 5 às 9... Você vai bloquear naquele momento X, na data X. Naquele... Um exemplo prático, num domingo, das 5 da manhã às 9. Que vai ter um fluxo menor. Exato. Vocês vão intervir a via, vão fazer o içamento desse equipamento e por lá. E aí, assim, das 5 às 9 você tem que parar o guindaste, montar o guindaste. Né? Entendi. Patolar o guindaste, né? Toda a estratégia ali para poder içar o equipamento. E aí a população que está naquele momento, naquela região, naquele local, às 5 da manhã, ouvindo um barulhão, porque faz um barulhão. Domingão, meu Deus do céu. Cara, a gente enfrenta, daí desce vizinho, daí chama a polícia. Não, imagina. Vira uma loucura. Imagina. Então, assim, é uma loucura fazer uma instalação de um gabinete em grande centro. Nós preferimos 1000 vezes colocar num terreno. Na beira da estrada, né? Na beira da estrada do que colocar. Eu imagino. Porque depois ainda tem toda uma infra que você vai ter que passar os cabos também, vai ter que chegar a energia lá naquele local. Exatamente. Olha, de fato. Mas assim, você acredita que apesar de todas essas dificuldades, apesar de... Né, e tem quantidades, assim, ideal de antenas ou ainda é muito deficitário? Olha, minha opinião, e se você dá um Google aí, você vai ver que é deficitário, né? Tá. Ainda há um avanço gigantesco para que nós possamos ter, de fato, uma internet de qualidade, uma internet móvel de qualidade. A internet fixa, a fibra já é bem, né, assim, já atende bem as residências, né? Então, se você tem uma fibra ali de uma ótima capacidade, cara, você vai trabalhar dentro da sua casa um home office perfeitamente, né? A não ser que você faça, sei lá, você é um jogador, um programador né? Enfim, você vai precisar de mais. Pessoas normais trabalhariam na boa. Na boa. Agora, a móvel ainda falta muito, e ainda mais, vamos voltar às grandes cidades, vamos pegar ali Berrini, Morumbi, Paulista. A quantidade de pessoas que passa naquela região, e lembrando, antigamente a gente buscava o sinal numa ligação ou numa mensagem de SMS. Hoje em dia nós estamos com o celular ligado à internet o tempo todo. Então o seu celular, ele não para, ele vira um ping-pong de informações a todo momento. Transmissão e recepção a todo momento. É legal porque a todo momento você recebe daquele app de alimento, né? Ou você tá passando perto daqui, estamos com promoção. Então é isso que faz vir esse sinal para você, tá? A partir do momento que você instalou o aplicativo ali, tem algumas aceitações que você faz, né? Você fez essas aceitações do aplicativo, então ele fica te enviando mensagens, né? Principalmente se você perceber quando você entra no shopping ou quando você está próximo da praça de alimentação, próximo ao horário do almoço, provavelmente, se você tem um app de alimentação instalado no seu celular, você vai receber uma informação dele falando, estamos com a promoção. Falar, o cara tá chegando aí, oferece alguma coisa para ele aí. Né? Exatamente. É o panfletinho do cara te entregando. É o panfletinho. Na porta, só que ele vem no seu celular, né? Tá legal. Vou voltar no exemplo lá. O 4G, 10 km de uma antena para outra. 5G, 5 km para cada antena. Para o 6G vai ter que diminuir também essa distância? Porque eu pelo exemplo, 50%
Porque se você vai acontecer isso também, por quê? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Se nós já estamos deficitários com o 5G, na hora que entrar o 6G, a gente vai chorar. Vai potencializar a nossa deficiência nesse quesito. A ideia deles é manter a faixa de atendimento do 5G, né, com a eficiência do 6G. Então, não diminuiria isso, né? Mas é óbvio que, assim, a capacidade de dados e informações de energia desprendida para atender o 6G, né? Até porque quando você tem alta eficiência, você tem que ter muita energia desempenhada nisso. Porque é ondas, né? Exato. Aí tem a preocupação de antenas instaladas, né? Mesmo atendendo, vamos pôr uma hipótese de 5 km, vai. A cada 5 km de antena eu tenho um fluxo de 5G ali, né? Vai aumentar para o 6G. Então, assim, a capacidade de antena instalada ali, ela vai suportar colocar mais antena, a infraestrutura, né, de energia e a estrutura física vai ser capaz de atender mais equipamentos, né? Dentro daquele raio ou não. Então, assim, acho que a grande questão vai ser quanto de infraestrutura nós temos preparado para que seja absorvido o 6G. Então, acho que a preocupação em relação à distância, talvez não, mas a preocupação da infraestrutura mesmo. Será que uma antena em cima de um rooftop, aquilo que foi montado naquele rooftop para aquele cenário, né? Será que vai conseguir colocar mais naquele espaço ou aquele espaço já vai ficar pequeno para aumento da tecnologia? Então, acho que esse é o grande... Então você está falando... vou trazer para o meu lado, né? Vou trazer para o meu lado que é elétrico. Então você tem um bairro que ele foi concebido lá há 40 anos atrás, tinha poucas casas, poucos moradores naquele bairro. Perfeito. E você tinha lá uma estrutura de energia, os postes e tal, os cabos, que supria tranquilamente aquele bairro ali, aquela região ali. Aí subiu um outro prédio, subiu mais casas, subiu mais comércio. Então a infraestrutura elétrica que até então nós tínhamos lá não vai suprir a carga, né, essa nova configuração do bairro, novos moradores, uma quantidade maior de pessoas utilizando. Então já não vai suprir essa necessidade. Então teria que passar novos cabos, teria que passar novos transformadores, que nós, no dia a dia, a gente acaba vendo, né? Exato. O pessoal da Enel trocando transformador, trocando cabo, né? poste e tal, porque a demanda aumentou. E a que até então não está suprindo a necessidade. É bem por aí. Não está relacionado à distância que o sinal vai chegar. E sim como é que você vai alimentar. A infraestrutura que você vai preparar. Vai precisar para manipular esse sinal. Vamos colocar dessa forma. Exatamente por aí. E se você observar a matriz energética, por exemplo, solar, né, ela vem deficitário dessa instalação. Há uns anos atrás eu trabalhei também olhando para essa parte de energia solar, não só para a parte de energia para alimentação de antenas ou indústria, mas também na energia solar. E um dos maiores clientes nossos ficava em Alphaville. Por quê? Porque tem um grande poder aquisitivo? Não, porque a linha de término de energia... A infra termina ali. Né? Ela faz uma divisa ali. Então, assim, lá eles tinham muito problema com queda de energia. Né? Então, você imagina, eu fiz grandes casas, grandes mansões, e eu tenho problema com energia. E hoje, sem energia, você pode ter uma casa magnífica, né? Maravilhosa. Com velas. Então, assim, chegamos a instalar placa solar para aquecer piscina. Só para você ter uma ideia, assim, né? Então, do quanto de necessidade uma casa dessa de infraestrutura tem, né? Hoje, se for instalar numa casa comum, você vai instalar para geladeira, eventualmente para chuveiro, para coisas, né, habituais. Então, imagina essas casas, a quantidade de aparelhos conectados, né? Nós temos hoje as casas que são todas interligadas com Alexa, né? Enfim, com esse tipo de tecnologia. Cara, faltar a internet e a casa para. A casa para. Então, na área de telecomunicação... Automação da casa, perfeito. Então, na área de telecom também fala em energia solar.
Há algumas instalações, eu mesmo já fiz algumas instalações, inclusive no interior de São Paulo, e daí nós vamos pro grande opressor, que é o roubo. Tá? Então, assim, a placa solar, ela é de fácil utilização hoje, né? Você pega uma placa solar, vai no mercado e compra um inversor e instala na sua casa e faz solar. Então, assim, imagina isso distante, no campo, onde não está sendo assistido por ninguém, né? Há um baixo nível de policiamento e os caras sabem para que usar aquilo. Então, eles vão, vandalizam, roubam, né, todo o equipamento e levam embora. Então, nós temos que evoluir na questão segurança. Tá? Isso acontece, aí olha que legal o paralelo com a Starlink, tá? Isso acontece com as torres. Tá. Por que o Brasil é deficitário de torre? Não é só porque nós não façamos investimentos. As empresas, não tem interesse de fazer investimento, tá? As empresas querem muito fazer investimento. Só que instala uma torre, já aconteceu de a gente instalar uma torre na segunda-feira, na quarta-feira foi roubada. Tá, então os equipamentos... roubam as baterias. Roubam baterias, são a parte baterias de energia. estacionárias que são caras. Exatamente. E a tecnologia lítio, né, que se fala muito hoje, né, tem nos aparelhos de celular, mas hoje na indústria é uma realidade, né? Ela veio para a questão de, tipo, não vão saber como utilizar como o chumbo, que era comercializado. Né? O chumbo você comercializa, muitos roubavam para fazer som de carro. Né? Ela é uma ótima bateria para esse som de carro, né? A durabilidade lá coloca lá e deixa Exatamente. Deixa o pau torar. Deixa lá, isso aí. E daí, trocou a tecnologia porque não vai roubar. Mas, assim, o pessoal aprende, né? Desenvolve, né? Desenvolve. Né? Poxa vida, tecnologia. Então, hoje você olha, se você for na internet, você acha associações de pilhas de lítio, né? Então, o cara rouba, abre a bateria, pega aquelas células, faz associação Puxa de lítio. vida, que maravilhoso, né? Então, assim, o maior opressor é o vandalismo, né? Então, hoje você monta um site, ele foi vandalizado, você tem que restabelecer ele, praticamente você restabelecer 50%, 60% do que foi gasto no CAPEX ali do site, né? Então, a operadora também, né? Eu digo operadora, mas há empresas que nós chamamos de Tower Sharings, tá? Que fazem esses sites para as operadoras, tá? Antigamente eram feitos pelas operadoras, essas empresas entraram, né? E começaram a fazer esses sites. E agora essas Sharings e Towers, elas também operam o próprio site e faz a locação para as operadoras, né? Então ela constrói a antena, a estrutura, exato, e loca para colocar a antena lá. Exato, e chama a operadora, fala, eu tenho aqui... te cobro X aí por mês para você operar na minha antena, né? Então, hoje, essa é a infraestrutura que está indo o mercado, tá? Então, quando você tem imagina, o cara faz toda essa infraestrutura, ele coloca um CAPEX na frente, né? E ele recebe num OPEX, então ele recebe por mês, que ele recebe uma mensalidade também da operadora, né? Sim. E daí foi vandalizado, foi roubado. Ele que vai ter que repor. Ele vai ter que repor. Então, assim, não se pagou, imagina que foi vandalizado em 4 dias, claro que não se pagou. Teve tempo. Não teve tempo hábil, né? Não teve tempo. E aí ele tem que repor esses equipamentos. Cara, isso começa a virar um opressor no mercado, tá? Desmotiva, né? Desmotiva. Vai. O camarada fala, poxa, eu vou fazer esse investimento, exato, só que o risco é muito, muito alto. Exatamente. E aí você pega um pouquinho hoje a taxa Selic lá no alto, o cara pensa assim, vou investir na Selic ou eu vou investir em antena que posso ter esse prejuízo, né? Então, sem assim, dúvida. Hoje tem, tá? Esse pensamento no mercado, ele tá natural para isso. E quem sofre somos nós, os usuários, porque quanto mais a tecnologia ela vai deixando de avançar, ela vai deixando de aumentar, nós também vamos ficando para trás com aplicativos, enfim, com uma série de coisas. Essa questão de furto, né? De furto, já vai ser no prédio, vai ser menor, né? Porque vai ter que acessar, ele já é seguro, já... Então, nesse caso, você vai ter uma probabilidade menor. Já aconteceu, tá? Mas assim, tecnologia, né? Tecnologia, né? Vamos já que nós estamos falando de tecnologia, poxa vida. Já aconteceu, mas também realmente tem que evoluir também. A porcentagem é baixíssima, tá? Menor, né? Menor. Beleza, ótimo, bacana as suas explicações. Agora eu queria te perguntar para você, nós vimos lá as estruturas e tal, e a pessoa que adquiriu um celular novo dos sonhos, né? Quais as suas recomendações a nível de segurança?
quais são os aplicativos que você julga que é interessante e o que não é interessante instalar, quais são os cuidados a nível de segurança propriamente dito nos celulares. Legal. Bom, hoje eu diria que o maior nível de segurança é não sair com o celular, né? Ótimo. Essa foi boa. Deixa em casa. Acabe com o problema. Acabe com o não problema. porte o celular. Boa. Exatamente. Gostei. Parabéns. Deixa Ó, em você, casa. poxa Não. vida. É a solução Não do usa o problema, celular. né? Não, é eliminação. Vamos Eliminou o eliminar problema. o problema. Pronto. Então seria Agora isso. no mundo real. No Vamos mundo real. falar no No mundo mundo real. Vai. Bom, adquirir um celular. Acho que assim, quando você compra um celular, o celular ele tá cada vez mais, eu brinco, né, que tem celular que você monta em cima dele, né, engata a marcha e vai, porque tá um preço de um carro, né, o celular, né, então... A ligação é a última coisa. É a última coisa que tá na lista lá. Exatamente. A pessoa vai comprar e fala assim, e faz ligação? Exatamente. Não faz não, mas tudo bem. E hoje você faz a ligação pelo aplicativo, né? Pelo aplicativo. Eu mesmo, assim, eu vou te dizer que ligação normal eu nem faço pelo aplicativo. E, bom, existem diversos mecanismos, né? Tá. Vou falar de físico, vamos pensar num mecanismo físico, né? Tá. Hoje você tem capinha que o cara consegue colocar o dedo ali, né? E atender assim, com o dedo. Né? Você tá andando na Paulista, alguém não vai conseguir passar e pegar e sair correndo, porque vai enroscar. Tá. Seria um mecanismo físico, né? Tá. Vamos pensar nisso daí, barreira física, né? É óbvio que você tem que tomar alguns cuidados fisicamente. Vai atender o celular, tá num grande centro, entra para uma loja, entra no shopping, sabe, vai para um cantinho, fica mais atento, fica, né, costas para a parede, olhando o movimento ao seu redor, né? Porque querendo ou não, quando a gente pega o celular, eu falo do atendimento telefônico, mas eu acredito que o aplicativo, né, de mensagem ali, ou os aplicativos que você perde 1000 vezes mais atenção do que você falando, né? Porque você falando, você ainda tá com os olhos aqui, né? Você tá usando a orelha e a boca e os olhos tá prestando atenção. Agora, quando você tá olhando para ele, você perde todos os sentidos. Sem dúvida. Porque sem dúvida. eu, pelo menos... vai depender também do conteúdo que você tá recebendo, né? Exatamente. Eu, cara, quando eu tô muito focado, eu fico até surdo. Eu fico até surdo. Eu tô olhando aqui, você nem ouve mais, né? Você nem ouve mais, né? Então, assim, primeiro, fisicamente, é tomar esses cuidados. Isso é básico, né? Então, poxa, tá interagindo, é uma coisa que é importante. Para num canto, vai num reservado, tenta se proteger de algo que pode ser um rápido furto, né? Tá. Isso é a barreira física ali, né? Se nós formos pensar na barreira de aplicativos, hoje você tem vários aplicativos de segurança para o que tem de questão de banco. Então, no próprio iPhone ali, ou no Android, né? Você instala uns aplicativos de segurança para ocultar os apps de banco. Você pode fazer isso, né? E daí, para você acessar, você tem que colocar digital ou colocar sua senha, né? Então, acho que no hardware você pode fazer isso. Porque o maior... Para mim, assim, hoje o que eu vejo, eu ocultaria os bancos, né? Aliás, eu oculto os bancos no meu celular, né? E eu ocultaria a rede social. Eu, como não tenho rede social, então não deixo isso em aberto. Mas eu ocultaria a rede social porque, cara, a primeira coisa que o cara faz é entrar no seu aplicativo na rede social e começar a pedir dinheiro pra galera, né? Isso é... Professor Valdemir, será que você me empresta 10 mil aí? Lembra de mim? Né? Então, assim, e busca também contatos frágeis. Avós, né, pais. Meu pai e a minha mãe não tem pai e mãe no meu celular. Eu salvo o nome. Isso foi o que eu... meus filhos também. Exatamente. Tá com o nome, né? Salva nome. Então você pega, coloca o nome. Porque assim, a primeira esposa coisa que o cara também não tá esposa. Exato. Porque a primeira coisa que o cara procura é pai, família. mãe, né? Amor, esposa, né? Pega esses ganchos, né? Pra procurar a pessoa, porque assim, cara, vai te mandar uma mensagem, vai ser a pessoa mais sensível em te depositar aquele dinheiro. Isso é um fato, né? E principalmente em pessoas mais idosas, que não vai fazer um double check, né? Pô, vai ligar. E até você conseguir informar alguém, né? Roubaram o seu celular. De novo, você tá com tudo na palma da mão. Roubaram o seu celular, roubaram tudo que você tem. Todas as informações, né? Os documentos, agora digitais, estão tudo ali. Exatamente. Ali. Roubaram tudo que você tem. E aí você tem uma coisa legal, tá?
você não lembra mais qual que é o celular do seu pai, qual que é o celular não. da sua mãe, qual que é o celular. Antigamente a gente decorava. Decorava o número, não. Eu número brinco de que eu telefone. tenho um número de uma tia minha que mora em Itu. Eu sei esse número da casa dela de cor até hoje, mas o número do celular da minha mãe eu não sei. Entendeu? De fato. Então você não decora, né, mais esses números. Então assim, quando você é furtado, você tem que tentar, de alguma forma, avisar um parente que, olha, fui furtado, avisa a galera da minha rede. Coloca no grupo da família aí. Coloca no grupo da família, né? Então, se você tá longe de uma pessoa, de um parente, de alguém que até você avisar, a pessoa já fez um estrago ali. Então, aplicativos em que vai ter acesso a outras pessoas, então redes sociais, né? E aplicativos de banco, eu diria para você, cara, instala... outros aplicativos para ocultar eles. É 100%? Não, não é 100%, né? A indústria que cria o aplicativo para proteger já tem alguém criando o aplicativo para destruir, para desbloquear. Para destruir. Né? Então, assim, seria bom você fazer isso porque a primeira instância o cara vai furtar e ele vai olhar se ele já consegue ir rápido. Se ele não conseguir rápido, ele vai ter que levar para o especialista. É o tempo de você também agir, né? Ir para uma delegacia, né? Se você tiver o númerozinho o ID lá. O ID é EMEI, se eu não me engano, acho que é esse isso. nome, se eu não me engano, tá? Se você tiver e levar também, isso é importantíssimo, né? Onde eu posso anotar isso? Cara, em qualquer lugar, menos no celular. Porque é verdade. Né? É importante. Geralmente na caixa, né, que vem o celular, ele vem marcado. Exatamente, número, ele vem né? marcado. O que eu faço? Eu enviei já para minha mãe, enviei, né, para o meu pai, enviei para minha esposa. Então eu enviei ali e deixei mensagem gravada como... fixada ali, né? Tá. No aplicativo de mensagens, né? Então, se acontecer alguma coisa, eu informo eles e falo para eles, me envia aquela mensagem fixada, né? Rapidamente eles acham, me passam o número, eu vou na delegacia, né? Seria uma solução mais... encerro o celular, né? Cara, mas assim, se você for pensar, hoje o próprio celular já está criando mecanismo, né? Se você pega um aplicativo, por exemplo... Tem um do governo, né? O do governo, você pega um do WhatsApp, por exemplo, você consegue ali, o sistema de segurança dele, a cada X abertura do WhatsApp, ele te pede a senha. Não sei se você... Sim, eu tenho esse no meu. Exatamente. Então, hoje, facial, né? Você pega todos os aplicativos de banco que eu possuo, por exemplo, não só você faz a senha digital ali, mas como você tem que fazer um facial, né? E sorrir, e faz com o rosto assim, e balança e pisca. A gente parece um doido na frente na medida do possível, né? Você também não ter esses aplicativos, como você falou, não porte, né? Mas às vezes as pessoas têm e não utilizam e continuam tendo esse aplicativo. Ela tem a conta num banco, do banco digital, por exemplo. Exato. Não utiliza essa conta do banco e também não desinstalou do telefone. Então, sei lá, o ideal talvez seria ter um outro telefone, colocar lá, deixar na sua casa, não portá-lo, né, no dia a dia, né? Mas exatamente. É difícil, porque a tecnologia ela avança dos dois lados, né? Ela avança né, de como você bloquear e como você bem disse, e como desbloquear. Então, à medida, se você não tiver, pelo menos teoricamente, né? Se tiver a possibilidade de você ter um celular para aplicativos de banco dentro da sua casa e um celular para você usar no dia a dia, de portar, é a melhor situação ali, né? Que eu acho que o maior opressor é o cara acessar seu banco, né? E tal. Se você conseguir fazer isso, é a melhor coisa, porque você deixa o seu dinheiro ali, né? Preservado, né? O seu mais seguro, né? Dentro da sua casa. Eu acredito que é um caminho bom também para seguir, porque tá? hoje em dia tá no celular, né? Todas as informações estão no celular, né? Nossa, Exatamente. Tudo. Se você... E também tem um problema, você fala no celular, né? Nós estamos falando especificamente do celular. Mas basta uma pesquisa não muito profunda, você consegue pegar todo o dado das pessoas nas redes sociais. Nas redes sociais, na rede, né? Na internet. Na internet. Então... É tudo que tem algoritmo por trás, cara. Eu pelo menos entendo assim, cara, você pode, de certa forma, acessar esse dado, esse algoritmo. O nível de segurança dele é o que vai dizer se você acessar é fácil ou não.
Mas se tá gravado ali, hoje você tem a habilitação ali que tá no celular, né? Eu tenho o aplicativo da habilitação. Daí você entra, pô, todas as informações dos meus dados estão ali. Estão ali. Se O eventualmente... Gov, né? O Gov. Se eventualmente alguém conseguir invadir o Gov... Pronto, tá cara, tudo ele ali. tem informação de todo mundo. É óbvio que daí, né? Tem os níveis de segurança. Eles trabalham incansavelmente para os níveis de segurança, né? Mas tá lá, as informações estão lá. Antigamente o que nós tínhamos no cartório e a pessoa levando na carteira, que eram os únicos 2 lugares, né? Hoje você tem tudo na palma da mão. De uma forma digital, né? Então, eu vejo da seguinte forma, né? Eu vejo da seguinte forma. Não vou dizer que é um mal necessário, mas faz parte do dia a dia, faz parte do nosso dia a dia, né? Você tem um celular porque você faz as suas transações, documentação hoje do automóvel pelo aplicativo. Exatamente. Então tinha bastante coisas que nós tínhamos físico que hoje está no meio digital. E você vai precisar de alguma conectividade, que é o celular. O computador e tal, mas é o que a gente pode. E o tempo escasso, né? E o tempo escasso. E daí, querendo ou não, o celular, ele agiliza esse tempo. Agiliza esse tempo, né? É uma ferramenta, né? É uma ferramenta. Passa a ser uma ferramenta. Você vai comprar um carro. Hoje, cara, qual o tempo de você ir no cartório, pegar uma senha, ficar esperando? Não precisa, você entra lá, faz a compra do carro, faz o Pix, né? O Pix. Faz o Pix, o Pix, como diz, o Pix cantou do seu lado ali, você transfere o carro aqui pra hora. Né? Eu recentemente comprei uma moto assim, cara, faz o Pix, o cara já transferiu a moto, no meu aplicativo já apareceu, ó, tem um cara te transferindo uma moto, ok, cara, paga todas as guias ali pelo celular mesmo, acabou. É um avanço, né? Um avanço tecnológico. É um avanço, né? E precisa desse avanço, né? É aquilo que eu falei, hoje o tempo nosso é escasso, sabe? Eu vejo assim, não sou sei lá, nem sei quem estuda, se é físico, o que é que estuda o tempo, né, cara, ali na questão, mas... Se olhar o que nós tínhamos lá atrás e o que tem hoje, parece que o dia ele voa, né, cara? Assim, ele corre numa velocidade absurda. Da realidade, eu tenho assim uma concepção bem formada quanto ao tempo, né? Por exemplo, o indivíduo que morava lá na roça, que plantava a sua subsistência e tal, ele levantava mais cedo, ia para a roça, ele voltava para a casa dele, sentava na beira do fogão a lenha, tomava um café, contava histórias, aí contava história de assombração, tal. Então, para ele ter aquele tempo ali, então ele via, vamos dizer assim, o tempo passando. E hoje é muito rápido, as informações são rápidas, você olha ali, é televisão, é isso, é aquilo outro, e faz com que você não tenha noção de como o tempo está passando. Exatamente. Porque são muitas informações, né? Uma avalanche de informações no nosso cérebro. Então, acho que é isso. Tá ocupando, né? Tá ocupando. Poxa, muito bem. Foi um prazer ter você hoje aqui. Eu que agradeço. Foi legal, uma conversa legal, interessante, bons esclarecimentos. E essa câmera é sua, deixa seus contatos, como encontrar o Garcia, que não é o Sargento Garcia, é o Marco Garcia. Fique à vontade, meu amigo. Bom, primeiro, professor, muito obrigado. Tá? Para mim foi maravilhoso esse bate-papo. Passou rápido, pelo menos para mim passou rápido. Passou muito rápido. Né? Trouxe aí para vocês um pouquinho, né, do que é infraestrutura da telecomunicação, até vocês conseguir fazer, né? Porque o usuário, ele liga, né? Mas não tem uma ideia de uma infraestrutura toda por trás, né? E existe toda essa infraestrutura. E espero, de coração, que a gente possa cada vez mais aumentar essa tecnologia e trazer mais benefícios. Uma cirurgia que você faz à distância, Poxa cara, vida. Isso vai salvar vidas, né? Então, quando você começa a falar de salvar vidas, alimentação de boa qualidade em tempo rápido na sua mesa, então tudo isso, né, vai ser ótimo para nós. Bom, eu não tenho rede social. Não tem? Não tenho. Homem que fala de tecnologia não tem rede social. Não. Eu tenho o LinkedIn, vocês podem me procurar como Marco Garcia lá, ou coloca o meu nome completo, Marco Antônio Garcia de Paula, que ele acha lá. O LinkedIn eu possuo, né, uma rede social profissional. Não tenho as outras redes sociais. Cara, eu tenho um tempo assim reduzido. Tá. Então, eu percebi que se eu incrementasse a rede social, eu ia perder mais
o tempo que eu não tinha, sabe? Entendi. Então, assim, eu comecei a visualizar o pessoal ao meu redor e ali, cara, mexendo. Eu falei assim, cara, eu não vou. Eu até pensei em um dado momento, falei, cara, eu vou pra rede social, mas falei, não vou. Então, quando eu busco informações ou quando eu preciso, realmente acesso à internet, né? Vou em algumas plataformas, ou utilizo de algumas plataformas para informação, mas não para ficar vendo certos assuntos que talvez... Só tem o LinkedIn que é profissional. não dá, tá? Então, me busquem no LinkedIn lá, quem quiser acessar. Tá, eu tô no LinkedIn e fico à disposição para alguém quiser tirar mais dúvidas, se quiser bater papo sobre outras coisas também, estou aqui à disposição. Muito obrigado, Marco. Eu que agradeço. Bem, pessoal, esse foi o nosso papo de hoje, falando sobre um pouquinho de tecnologia de celular. É um assunto bem vasto, bem abrangente. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje, bate-papo com o professor Valdemir. E nos sigam lá no YouTube, prof.valdemir. E no Instagram, professor.valdemir. Até a próxima. Tchau, tchau.